Arquitetura de sistemas operacionais, parte 3. Em 1950, com o uso dos transistores e da memória magnética, deu um boom no salto dos computadores, na evolução deles. O transistor é uma peça eletrônica, você pode ver que não tem mais do que 4 centímetros, alguns são menores. Foi inventado na década de 50. É responsável pela evolução eletrônica, e com a evolução eletrônica, consequentemente, evoluiu os computadores também. O termo vem de transfer resistor, que é resistência de transferência, como era conhecido pelos seus inventores. O transistor permitiu a maior velocidade e confiabilidade no processamento. E a memória magnética permitiu acesso mais rápido aos dados e maior capacidade de armazenamento. E gerou computadores menores também. Apesar de o transistor ter sido inventado no final dos anos 40, os computadores comerciais só foram utilizá-los no final dos anos 50. E com a evolução dos computadores, muitas empresas começaram a voltar os olhos para esse setor de construção de PCs para uso comercial. Então foi inventada a IBM, Raytheon RCA e a Burroughs. Todas elas investiram no setor de PC. Até então não se pensava em fazer isso. Em 1946, Erkert e Mauchly deixaram a universidade para criar uma empresa de computadores, a EMCC, que são as iniciais do nome deles, né? Erkert Mauchly Computer Corp. E fizeram isso com a intenção de construir o UNIVAC, que é esse computador aqui. O UNIVAC é Universe Automatic Computer. Eles abriram uma empresa para construir esse computador, só que tiveram problemas financeiros. Aí uma empresa chamada Hamilton possibilitou a conclusão do projeto. E esse PC aí, pequenininho aqui, ele foi utilizado para ajudar no censo de 1951 dos americanos. Assim, o UNIVAC foi o primeiro computador comercial bem sucedido. Então aqui é o UNIVAC e aqui é ele aberto. Aqui dentro tem esse monte de transistor, fios e tudo mais. Em 1951 o MIT colocou em funcionamento o Whirlwind, primeiro computador de execução de tempo real, processamento de tempo real, e introduziu a tecnologia de memória magnética. Então o Whirlwind é considerado o primeiro computador que realiza execução em tempo real, processamento de execução em tempo real. O que significa? Que ele, por exemplo, consegue monitorar uma rede em tempo real, algo em tempo que está executando no momento. O processamento dele é rápido, consegue executar a tarefa no momento ali. Esse computador aqui, o Whirlwind, introduziu a tecnologia de memória magnética. Ele era capaz de gravar programas em fita magnética, no caso. E agora que o computador conseguia gravar em fitas os programas começaram a ser feitos em cartões perfurados, ou jobs, né? Acontecia, perfuravam os cartões. Antigamente era feito assim os softwares, perfuravam os cartões, colocava para ser processado na máquina e gravava os programas numa fita magnética. Aí essa fita magnética era colocada no computador novamente, processava tudo o programa que foi gravado nela e se gravava em outra fita a saída do software, o resultado do programa. Depois pegava essa fita de saída, colocava no PC novamente e com isso conseguia sair os relatórios
do que esse programa processou. Então era uma etapa grande para ser feito. E esse processo é chamado de batch, sei lá como que lê. Então era bem trabalhoso, né? Colocava que entrava o programa, depois executava o programa e saía o resultado. Parece trabalhoso, mas foi uma evolução na época. Porque antes disso, se executava um programa de cada vez, fazendo todo esse percurso. Com as fitas magnéticas, poderia agora gravar vários programas na fita e executar vários de uma vez no processamento aqui. E não, o processador não ficava ocioso, muito tempo parado, sempre tinha algo para ser feito. Em 1953 foi desenvolvido o primeiro sistema operacional. Ele se chamava monitor, pela sua simplicidade, né? Porque o que ele fazia? Monitorava. Então os caras colocaram o nome de monitor. Ele foi escrito para um computador IBM 701, que é esse daqui, e posteriormente foi melhorado e escrito para o IBM 704. Todos esses sistemas foram escritos por usuários desse computador IBM. Se juntaram e fizeram esse programa, o sistema operacional. Com o surgimento da programação de alto nível, construções de softwares se agilizaram muito, porque não se precisava mais se preocupar com hardware, você só se preocupava com software. Lembra-se que programação de alto nível, você só trabalha com software, você não precisa se preocupar com hardware, memória, essas coisas. Então as primeiras linguagens de programação de alto nível que surgiram na época foi o Fortran, o Algol e o COBOL. E com a evolução da linguagem de programação, com esses aparecimentos de alto nível, os sistemas operacionais também evoluíram, ficaram mais fáceis de executar, mais automatizados. Como os sistemas operacionais evoluíram, os programadores do sistema não precisavam mais programar, por exemplo, o input e output do sistema. São o reconhecimento de teclado, de vídeo, essas coisas. O sistema operacional já vinha com esses programas prontos. Que nem hoje em dia, você vai fazer um programa, você não precisa ficar programando um setor que vai controlar o mouse para mexer no seu software, e nem o teclado. Eles já estão embutidos no sistema operacional. Nessa época começou a surgir isso daí. Então facilitou a vida dos programadores. E esse não necessitar mais de fazer esses programas para controlar esses periféricos, teclado, mouse, essas coisas. Mouse nem existia na época, teclado e monitor. Teve um nome, deram um nome de... inventaram um conceito de independência de dispositivos. E todos esses sistemas operacionais usavam esse conceito de independência de dispositivos. Isso aqui é um sistema operacional, SOS, FMS e o IBSys. Então na época inventaram esses três sistemas operacionais aqui. No final da década de 50 foi inventado o sistema operacional Atlas na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Esse sistema operacional trouxe a ideia da memória hierarquizada e hoje se apresenta nas maiorias dos sistemas operacionais. Usa esse conceito. A memória hierarquizada é o conceito de dividir as memórias em blocos e jogando os programas nesses blocos. Dividir o máximo possível e fazer referências aos softwares nesses blocos. A ideia de memória virtual é executar um programa mesmo que ele não esteja completamente na sua memória. A memória virtual consiste em recursos de hardware e software com três funções básicas: a realocação, que assegura que cada aplicação vai ter seu espaço na memória;
a proteção que impede que essa aplicação use o espaço da memória da outra aplicação. Então é uma proteção que tem. E a paginação ou troca, swapping, possibilita a aplicação utilizar mais memória do que a fisicamente existente. Utiliza mais memória do que tem, então chamada de paginação. Na década de 60 surgiu o circuito integrado, que possibilitou o uso do sistema operacionais, computadores em empresas, pelo que abaixou o preço nessa época os PC. E também porque houve uma grande evolução no processamento, na rapidez, e os computadores ficaram menores. Nesta época apareceu inúmeras técnicas, inovações a nível de sistemas operacionais. Então tem aqui o circuito integrado, também conhecido como CI, é um microchip miniaturizado. É um programa, é um sistema operacional dentro do microchip, é um computador. O microchip é um computador. Então, nessa época aqui apareceu os microchips. Então houve uma grande revolução nos sistemas operacionais e vários conceitos e ideias são aplicados até hoje. Uma das características mais importantes da época foi a multiprogramação. Antes, os programas, quando precisava de executar uma saída, uma entrada, o computador ficava ocioso, ficava parado esperando o programa ser terminado. Com a multiprogramação não. Enquanto estava executando a entrada ou saída de dados, a memória era dividida com outros programas para ser executados enquanto isso. Até assim o processador, a memória não ficava parado, como acontecia antigamente. Agora no multiprocessamento, vários programas são executados ao mesmo tempo. Só que tem que ter dois processadores também. O sistema operacional consegue executar dois programas ao mesmo tempo. Só que, por isso está escrito aqui, pressupõe a existência de dois ou mais processadores. Então, ele não consegue utilizar o mesmo processador executando duas tarefas ao mesmo tempo. Hoje também não consegue, mas a impressão que dá por causa disso aqui, ó. Basicamente, timeshare, que é o timeshare, ele consiste em alterar o uso do processador entre os programas. Então dá a impressão que você está executando 10, 20 programas ao mesmo tempo, mas na verdade não. Ele executa um pouquinho de cada um. O sistema operacional faz esse jogo tão rápido que executa um, depois executa o outro, que você tem a impressão que está executando todos ao mesmo tempo, mas não está. Quando as fitas magnéticas foram substituídas pelos discos, se tornou mais rápidos as sequências de programas. Os discos permitiam que os programas fossem carregados muito mais rápidos no PC, e você não precisaria também de uma sequência, né, certinha. Você podia fazer o que você queria. Antigamente tinha um programa sequencial, e com o aparecimento dos discos isso foi possível mudar. Permitia a alteração da ordem da execução das tarefas. Antes era sequencial, agora se podia alterar, não tinha mais problema, porque os discos fizeram ficar mais eficiente essa parte. Em 1963, a Burroughs lança o computador B5000 com um sistema operacional chamado Master Control Program, MCP. Oferecia multiprogramação, que eu expliquei no slide anterior, que é multiprogramação, memória virtual com segmentação. Memória virtual com segmentação. Isso daí é... Cada programa tem seu espaço reservado na memória. Basicamente é isso. Multiprocessamento assimétrico. Basicamente o sistema operacional só roda em um processador.
Se tiver dois, ele não vai escolher os dois para rodar, ele vai rodar só naquele. Que é multiprocessamento assimétrico, é isso. E também foi o primeiro sistema operacional a ser desenvolvido em linguagem de alto nível. No mesmo ano, a Data Control Corporation lançou o CDC 6600, projetado por Seymour Roger Cray. E diz que era um supercomputador. Aqui, a telinha dele era redonda. Então é isso aí. Até mais.